também não têm hábitos muito higiênicos, digamos assim, né? Sobretudo em casa, com a mãe, com o pai, tá? Então, assim, dizer que criança contamina mais do que adultos não é verdade, porque elas costumam ser assintomáticas. Então, elas contaminam menos do que adulto, mas não é zero esse risco. Doutora Luciana. Isso mesmo. E assim, essa questão que você fala, e tem vários estudos já falando de crianças, tanto na questão da contaminação, quanto na questão dos sintomas, falando assim de uma forma que todos entendam, né? Existe, para o vírus entrar na célula, ele precisa ter um receptor, né? Para ele entrar, vai se replicar, por isso que vem tanta inflamação. E criança realmente já teve vários estudos comprovando isso, que eles têm menos esses receptores, por isso que menos entrada de vírus, menos replica, menos sintomas. Então, tem algo disso. Eu até vi, assim, eu até trouxe teve alguns estudos, mas eu vou até falar de dois aqui, um que teve na Noruega, que eles fizeram um rastreamento, eles pegaram o PCR, né, tanto dos casos índices como contatos de crianças que foram para a escola, de agosto para novembro, esse aqui é o da Noruega, né. O que foi que eles encontraram? Apenas 0,9% de 234 crianças, então 2 crianças de 234 que foram testadas, elas foram positivo e menos de 2% dos adultos. Então, assim, isso mostra mesmo que as crianças, ela têm menos chance, assim, de realmente de estar contaminando, né? E o segundo, que foi publicado na revista de pediátricas, foram 100 mil crianças que foram seguidas na Carolina do Norte. Então, foi de agosto para outubro esse, né? Então, foram detectadas 773 infecções comunitárias naquela região, né? E apenas 32 foram relacionadas à escola, né? Então, até isso aí que o Alex falou, então esses dois estudos, que foram os estudos bem reconhecidos mesmo, comprovam, né? E ainda no final, nessa última pediátrica, que foi grande, né, de 100 mil crianças, nenhuma transmissão de criança para adultos. Entendeu? E nesses que foram encontrados, nenhum foi de criança para adulto. Isso também tem sido confirmado nas pesquisas que têm sido feitas recentemente nas escolas que abriram, nos estados, os municípios, eles têm feito essas pesquisas e as estatísticas têm comprovado isso. Por isso que a gente tem visto no Brasil todo restrições em alguns outros setores, mas estão mantendo as escolas abertas. Essa questão das escolas abrirem hoje está sendo um discurso muito forte em virtude não só desses resultados, mas também a gente vai falar agora dos danos emocionais, dos danos pedagógicos também, que por mais que a gente se empenhe enquanto escolas trabalhar de forma remota, pedagogicamente falando, com novas estratégias, mas não é a mesma coisa que do trabalho presencial que você faz como aluno. Então, o que vocês teriam a falar sobre esses danos emocionais? Nós tivemos aqui muitas situações de crianças com crises de ansiedade, transtornos de ansiedade, síndromes do pânico, muita ansiedade mesmo, as crianças. E adolescentes nós tivemos muito caso de depressão e também de tentativas de suicídio também, de ação suicida. Eu mesma, particularmente, acompanhei um caso aqui de um adolescente. Então, o que vocês teriam a falar sobre isso, desses danos emocionais? Quer começar, Luciana? Esse tem sido a maior preocupação, é uma queixa, assim, vou dizer, diária, gente, diária no consultório. Né, porque eu sempre falo, a Organização Mundial de Saúde, ela é preocupada, a saúde como todo é o nosso bem-estar físico, mental e social, né? Então, a escola, em particular, o social está mais tranquilo, mas a questão mental, esse está sendo um dano imenso, mesmo que tem causado uma ansiedade, sintomas mesmo, que é igual assim, depressão, uma pessoa tem uma tristezazinha, qualquer coisa, eu estou depressiva, não tem noção o que é a depressão mesmo, mas é criança ansiosa, com taquicardia, com sintomas mesmo de ansiedade. Então, assim, chega crianças no consultório querendo fazer tomografia para ver se não está com Covid, porque está tendo falta de ar, tudo gerado pela ansiedade, entendeu? E na minha área de pneumoalergia, a ansiedade, ela gera alguns sintomas, uma delas, eu tenho asma desencadeado, eu tenho dermatite atópica vindo à tona por causa de muita ansiedade, a criança fica nervosa e se coça todinha, então tudo por causa disso. Eu acho que, assim, as crianças não estão mais aguentando, né, os pais também, porque está vendo aquela situação e eles não estão dando conta, né, assim, desse acompanhamento, por mais que as escolas se esforcem,
tem uma boa, assim, questão, né, das aulas online, mas é difícil, sabe? E tem sofrido mesmo. Assim, na minha prática, eu vou te dizer assim, não 100%, mas 90% eu tenho queixa diária. Doutora Alex. Não, é assim, 20% da população mundial ou tem, ou teve, ou está com algum distúrbio psiquiátrico, ou que seja ansiedade ou depressão, né? Ou estará em algum momento da sua vida. Então, não é nada raro, né? A gente, como pai, tem que aumentar muito a suspeição, sobretudo para que o Souza falou, o suicídio. Não é raro isso acontecer. Aqui no nosso estado, nós somos o segundo estado do Brasil com maior taxa de suicídio, tá? Isso não foi ainda estudado por que isso acontece. E se a gente não tiver muita suspeição, sobretudo na faixa etária de adolescentes, a gente corre o risco de um dia chegar em casa e perguntar: cadê meu filho? Morreu, sabe, se suicidou. Isso já aconteceu com algumas famílias aqui em Roraima, inclusive no ano passado, tá? Essa fase é uma fase muito difícil, porque ele está mudando o comportamento da pessoa, e às vezes o pai chega para mim e fala assim: olha, eu não sei se meu filho está deprimido ou se é a coisa da adolescência, né? Então, a gente tem que ter uma suspeição muito grande. O profissional que mais ajuda nesse momento é o psicólogo. O psicólogo não é só para tratar, ele pode fazer diagnóstico, aliás, ele faz diagnóstico também, para ajudar a gente a tratar depois, sim ou não. E tudo isso está muito agudizado agora, durante a pandemia. A gente tem visto, assim, violência dentro de casa, tanto de pai com filho, quanto marido com mulher, feminicídio, tudo isso disparou durante a pandemia, tá? Então, realmente, se a gente tem que ter um zelo muito grande, e mais um motivo que eu acho, né, que a volta à escola das crianças pode trazer um bem-estar muito bom para elas, assim como para os pais também. Ótimo. E a síndrome de Kawasaki, doutora Luciana, que tão falada, né, que diz que tão temida, um dos argumentos utilizados para evitar que as crianças venham à escola é essa síndrome, né? O que você teria a falar? Assim, eu desconheço, né, eu acho que deve ter alguns colegas que a gente sabe que estuda o filho aqui, possa estar presente, mas aqui em Boa Vista eu tive um paciente que teve uma suspeita, e isso foi em dezembro, e essa mãe botou na cabeça porque teve contato com alguém de Wuhan, e estava aqui, que foi transferido até para Manaus, que foi que foi diagnosticado Kawasaki, achando que era, mas imagina, em dezembro, esse vírus é tão contagioso que se naquela época já teriam chegado mais cedo para a gente, né? Mas, enfim, foi o único relato que eu tive. Agora, recente, não. Tem essa síndrome que está tendo aí, realmente, que é muito aguda, que causa diarreia, a criança, ela descompensa muito rápido, mas tive 2 suspeitas semana passada, mas a gente afastou, por enquanto está tudo negativo, as crianças estão ótimas, mas por enquanto, não, desconheço, aqui para a gente, né? Quais seriam os principais riscos que vocês veem no retorno das aulas para as crianças, para os nossos alunos? Susan, o principal risco que eu vejo é se por acaso, aí vai depender muito também da orientação que os pais vão dar para os seus próprios filhos, como eles vão se comportar dentro da sala de aula, né? Um lado positivo é que essas crianças já estão em casa há 1 ano, né? Não é uma novidade para elas ter que usar máscara, né? Ter que se comportar de forma diferente. Já está 1 ano sendo treinado para isso, né? Então, assim, mas o risco é que realmente haja um mau comportamento dessas crianças dentro da sala de aula, mesmo com o protocolo sendo seguido, e aí haja contaminação, tá? Então, assim, da parte dos pais que estamos aqui presentes, a recomendação é que a criança estiver com qualquer sintoma de gripezinha, de resfriado, uma sinusite, isso pode ser Covid, sim, tá? Covid não é só falta de ar e tosse, não é, né? Para a criança, um resfriado já é suspeita de Covid, até para adulto também, né, Luciana? Mas para criança em especial. Então, essa criança deveria ser testada antes de ir para a escola, tá? E para aquelas que vão para a escola, lembrar os filhos: olha, filho, isso que o papai e a mamãe vai ter com vocês. Use a máscara, não abrace ninguém, não aperte a mão dos seus colegas, não abrace o professor, professora, tá? Se for cumprimentar, cumprimenta com o cotovelo ou com a mão fechada. Tá? Então, assim, como os pais vão orientar os filhos, na minha opinião, vai definir se vai dar certo ou se vai dar errado o retorno às aulas.
Aqui já tem um comentário de uma mãe, da Bianca, ela coloca assim: minha maior preocupação é a hora do lanche, quando há retirada da máscara. Há esse risco grande de contágio, mesmo a escola mantendo o distanciamento? Vai, Luciana. Porque os bichos não sabem, na hora que eles escutam o tiro, ele já voa em cima, aí às vezes ela tá mal atirada, pegou num lugar que não... E alguém está falando com o microfone aberto e a gente está ouvindo tudo aqui. Quando ela chega assim, perto que eu vejo que tem uma bicha ali, então, assim, entendeu? Na hora só um minutinho, doutora. Oi, gente, tem alguém com o microfone aberto? Por gentileza, poderia fechar para a doutora Luciana falar. Dois são muito bons. Não ouviu. Ok, pode ir lá, doutora Luciana. O meu lá que é muito bom. Se achar o rastro, acho que é policial. Uma coisa nova sendo dita. O risco realmente, o que a gente fala, né? Como o doutor Alex estava falando, a questão da máscara, de manter a máscara, isso aqui vai os cuidados de cada um, de cada aluno, mas a retirada da máscara na hora da refeição é aquela história, retirou, manteve o distanciamento, né? Vai ter que ter aquele distanciamento, e eu acho que isso vai ter que ser o cuidado tanto do aluno, como aí vem a escola também, que com certeza está mantendo esses cuidados. E isso, né, na hora de comer, os pequenininhos aqui que causam mais de estar querendo compartilhar a comidinha, porque antes tinha isso, né, da questão de compartilhar, um comia a comida do outro, então tem que ter esse cuidado. Claro que existem esses riscos, mas que eu acho que a escola vai ter que ser, e a gente orientar da criança ficar distante, de tirar a máscara, de não compartilhar o alimento, então esse cuidado vai ter que ter sim. E também o de higienizar as mãos antes de iniciar, né, para tirar a máscara. A gente mandou fazer uns cartazes aqui na escola, e também vai haver uma orientação para os alunos, né, vai ser feito isso, antes de começar, eles vão ter que seguir esse passo a passo, né, de higienizar as mãos, tirar as máscaras, lanchar, depois colocar a máscara de novo, higienizar as mãos de novo. Quer dizer, colocar a máscara, eles vão trocar a máscara, porque na hora do lanche vai ser feita a troca da máscara, né? E aí a gente vem com essa outra questão que tem sido muito colocada. O tempo ideal é a cada 2 horas, é a cada 3 horas. É claro que quando tiver encharcada a máscara tem que trocar, mas assim, a criança ela não fala tanto, né, assim, dessa forma. Entendeu? O professor queria falar mais na sala de aula. Qual seria o tempo ideal mesmo? 2 ou 3 horas para se retirar dessa máscara? A recomendação da OMS, ela é para que seja uma máscara por turno, ou seja, uma manhã e uma tarde, ou trocar antes, se ela ficar molhada. A gente pediu para fazer as 2 trocas. No lanche, a gente pediu para fazer a troca entre uma e outra e colocar no saquinho também para poder descartar. Gente, eu gostaria que vocês passassem a colocar as questões para poder dinamizar um pouco aqui a nossa live. Então, aqui tem a seguinte pergunta da Suelen: e com as crianças pequenas de educação infantil? Isso aqui é mais para a gente. Como ter esse controle não é fácil, como será conduzido? Será conduzido assim, Suelen. Nós faremos, antes das crianças começarem a lanchar, elas estão no distanciamento, a mesa é um semicírculo, assim, com as pontas, o distanciamento é até maior que 1 metro. Então, elas vão higienizar as mãozinhas, elas vão, inclusive, elas vão lavar as mãos, né? Não vai ser com álcool, vai ser lavado mesmo. Depois, elas irão vir para o lanchezinho dela, tirar a máscara, já põe no saquinho, lancha, depois pega a nova máscara e coloca. E antes de colocar a máscara, sempre vai higienizar as mãos, sempre, né? A orientação que a gente vai dar é essa, inclusive tem os cartazes educativos para isso, ok? Então, na escola, esse será o nosso trabalho. A Bianca está perguntando se vai ter alguma estratégia de distanciamento na hora do lanche. Sim, eles estão distantes, eles vão lanchar nas mesas, né? A mesa é um semicírculo e tem mais, acho que dá quase 2 metros. Então, as crianças estarão afastadas, elas não vão ficar próximas, inclusive elas não vão compartilhar recreios. Os recreios que nós teremos serão individualizados. Vamos supor, a turma o infantilzinho sempre foi separado, nunca foi misturado com ninguém. Ontem, na reunião de pais infantil, eu expliquei isso. E hoje, para vocês todos aqui, a gente vai colocar escalas. Então, digamos, no caso do recreio dos alunos do 6º ao 9º ensino médio, dá para colocar até 3 turmas. Uma fica na quadra, outra fica naquela parte que fica no Parque das Crianças, dos pequenos também, do 1º ao 5º.
e outra no saguão. Como são em uma turma, não são todos os primeiros anos, digamos, nós temos 3 primeiros anos, então vai ser o primeiro A, digamos, no saguão, vai ficar o segundo A no espaço da quadra, vai ficar o terceiro A lá no parquinho, e com as professoras olhando com atividades dirigidas para poder eles justamente não se misturarem, né? Então a ideia é bem essa, e fazer da escola, eu vejo, é uma posição minha, da gente fazer da escola um espaço educativo e também um espaço de conscientização dessa doença, dos riscos que ela provoca na gente e de morte e tudo mais, né, dos próprios riscos que ela tem. Então, eu penso que são os momentos de nós fazermos isso com as crianças. E quem não obedecer, gente, vai ser penalizado, sim. Vai perder os direitos de ficar no parque, vai voltar para a sala, e eu tenho certeza que nenhum deles vai querer isso, né, porque eles estão precisando muito socializar. A gente tem sentido muito essa necessidade. Quando eu encontro com as crianças na rua, elas querem abraçar. A primeira atitude delas elas vêm para perto de mim. Você imagina, eu sou diretora da escola, cheia de regras, e eles querem fazer até foto comigo. Suza, vamos fazer uma foto comigo, com você, para poder mostrar tudo de máscara. Então, a necessidade que eles têm de socializar está tão grande, que realmente a gente fica preocupado de como eles vão se comportar, mas, ao mesmo tempo, a gente pode aproveitar isso e mostrar, usar isso como referência e dizer para as crianças e para os alunos como um todo: olha, pessoal, vocês estão vendo os danos que nós podemos correr, quais são os riscos que nós estamos enfrentando, então vamos lá todos seguirem essas regras, para que a gente possa continuar compartilhando esse nosso espaço, possamos continuar a ter as aulas presenciais. Então, eu penso que a escola é também um espaço de educar. Vocês só fazem a parte de vocês em casa, como o doutor Alex colocou no início, mas a gente também aqui na escola pretende fazer isso, né? O Valdir está perguntando dos procedimentos. A gente colocou no protocolo para vocês, a gente encaminhou junto para vocês. Se foi uma turminha por vez, dos que vão comprar, que são muito poucos, né, que vão lá comprar o lanche. Então, sai o primeiro aninho, depois sai o segundo aninho, uma turminha por vez. Se a gente tem 2 cantinas, a gente vai dividir as turmas das 2 cantinas, mas vai uma por vez, respeitando a filinha no protocolo. A sala que mais vai ter alunos, se vierem todos, é a sala do terceirão, que nós teremos, se não me engano, são 23 alunos, cabe até 27 na sala deles, mas eu não vou colocar 27, eu coloquei 25. Mas se vierem todos. Os menores, 10 alunos, se vierem todos, tá, gente? Se vierem 50%. 10 alunos, 12 alunos. A gente não está com salas muito cheias, não. E eu não permiti, a gente geralmente ultrapassava, às vezes, 2 alunos por turma. Esse ano eu fui muito taxativa, foi o número mesmo cronometrado de alunos ali, cravado de alunos. Eu não abri sessão de jeito nenhum, com receio de que a gente chegue a 50% de alunos. Então, nós não teremos. Então, você colocar 15 alunos, se vier os 15, para poder enfrentar uma fila de cantina para lanchar, você não está tendo aglomeração, né? Tem gente para controlar, vai estar olhando, vai ter as marcações no chão, tudo isso está sendo feito, né? Eu estou pensando... Quer dizer, eu pensei tarde demais. Eu estou vendo pelas perguntas de vocês, mas eu vou ver se eu consigo fazer umas fotos. A gente está terminando de aprontar os espaços, e eu vou disponibilizar isso para vocês, pelo menos fazer um tour virtual e disponibilizar para vocês no clipe, também no site da escola, para que vocês possam ter uma visão, já que vocês não estão podendo entrar. Mas nada impede, por exemplo, até sexta-feira, que vocês dêem uma entradinha aqui e vejam como é que a gente está organizando os espaços também. Quem está com muita dúvida, a gente está arrumando aqui, mas pode vir na escola fazer isso, ok? Aqui tem uma pergunta também para vocês, da Thalita. Minha filha teve Covid, já tem mais algumas perguntas, que bom. Minha filha teve Covid em maio de 2020, PCR positivo, quase nada de sintomas. Em outubro de 2020, novamente, somente com 1 dia de febre e coriza. Dessa segunda vez, confirmado por teste rápido, GM e GG positivo. Para essas crianças como a minha, que foram expostas mais de uma vez, o retorno é seguro? Há risco de uma terceira infecção por outra cepa? Posso falar, Luciana? Bem, olha só, ao contrário de outras infecções, a gente pode ter mais de uma infecção pelo vírus coronavírus. Isso já foi mais ou menos explicado. O vírus, ele mata o linfócito B, que é o linfócito que seria responsável por produzir o IgG. O IgG é um anticorpo de prevenção, tá? O IgM é o anticorpo que ajuda a matar o vírus, tá?
tá? O IgM mata o vírus enquanto você está com o vírus, tá? E o IgG é aquele que é a memória imunológica, aquele que evita que você tenha uma outra infecção. O problema é que o vírus, por ele matar o linfócito que produz IgG, o IgG não tem durado muito. A Bianca Costa, que está aqui nessa sala, e eu e ela estamos fazendo um estudo junto com o Butantan, acompanhando para ver quanto tempo dura o IgG. Os dados preliminares mostram que é em torno de 3 a 6 meses. Então, assim, as pessoas não costumam ter 2 sarampos, né? Tem uma vez e depois de 50 anos tem um anticorpo daquela vez, quando era pequeno, não tem de novo. Isso não acontece com o coronavírus. É por isso que a filha dessa pessoa teve 2 vezes, né? Agora, mesmo que ela mantenha o IgG, ela pode ter uma terceira infecção por essas novas cepas, tá? Ou seja, nova cepa é um novo vírus, e aí você tem uma outra chance de ter essa infecção. Felizmente, ao contrário da dengue, a gente não tem visto que múltiplas infecções pioram o prognóstico, tá? Então, assim, dengue, quanto mais dengue você tiver, a próxima é sempre pior, maior chance de você ficar grave. Aqui não acontece isso, tá? Um dado bom é que o Butantan já divulgou que a vacina, né, do Butantan tem induzido um IgG que dura muito mais do que o IgG da infecção natural. Isso porque o vírus é atenuado e ele não mata o linfócito. Entendi. A Cristiane Frazão Valente está perguntando à doutora Luciana, para as crianças que já têm um histórico de doenças respiratórias e pneumonia, elas podem retornar? Essa criança está com mais de 4 anos sem apresentar nenhuma doença relacionada à pneumonia, quando era menor. Ela está com essa dúvida, né? Faz 4 anos que não tem sintomas, se há risco no retorno. Então, foi até o que eu estava falando agora, no início, né? Aí só para fechar, doutora Luciana, porque a outra pergunta tem a ver com isso, da Ana Cristina Correia dos Anjos. A criança asmática deve ter cuidados diferenciados? Né? Então, assim, a gente estava falando agora no início sobre as comorbidades, né? O que o Alex falou, o que tem acontecido nos adultos, pacientes diabéticos, obeso, né? E o asmático já foi comprovado que são os asmáticos graves, né? Aqueles que não são controlados ou que usam medicação contínua onde não obtém um controle, e principalmente aqueles que usam corticóide oral de forma contínua, né? Que eu tenho uns pacientes com asma grave que às vezes é necessário usar um corticóide oral, e o corticóide oral funcionando como imunossupressor, fazendo com que o paciente tenha risco de gravidade. Não só como Covid, como qualquer outra doença, quando o paciente faz uso dessas medicações, eles têm um risco de complicar. Então, assim, para os asmáticos, podem ficar tranquilos, né? Para isso, inclusive, eu sei que vai vir vários, já pedem atestado, né, para vir, porque por causa da escola, então podem ficar tranquilos. Inclusive, foi agora, recente, essa semana, que saiu esse estudo da Sociedade Brasileira de Pediatria, falando sobre o asmático, tá? Teve até que vocês estavam falando de pacientes que o Alex falou de resfriado, rinite, no meio de uma pandemia, tudo a gente tem que pensar que é Covid, né? Por mais que tenha aquela criança que sabe que a mãe já detecta que é uma rinite, né? Que eu sempre explico para os pais para diferenciar um resfriado de uma rinite, né? A rinite, ela dá muito prurido, que é a coceira no nariz, espirra. A mãe sabe bem diferenciar uma rinite de um resfriado, mas a gente tem que lembrar que a rinite também pode ser causada por um vírus, né? E por mais que você tenha certeza, por mais que esteja realmente, foi uma rinite porque teve contato com um gato e começou a ter crise. Se ela for para a escola dessa forma, ela vai levar muito a mão ao nariz, ela não vai conseguir, ela não vai ter um bom rendimento. Ela vai estar com uma máscara, né? Então, assim, é bom deixar em casa e sempre confirmar se realmente não é Covid. No meio de uma pandemia, sempre tem que suspeitar, tá bom? A Sabrina Tricô está perguntando, com relação às crianças que convivem ou moram com avós, seria recomendável retornar agora ou mais para frente? Susan, essa, na verdade, é a pergunta, né? Porque criança por criança, a Luciana já está falando aqui que o risco para elas é baixo, as crianças literalmente tiram de letra, né? O Covid. A gente, adulto, é que costuma ser mais sintomático e complicar. Quando tem um idoso em casa, em contato direto com essa criança, esse é o risco principal, não para a criança, mas para o idoso. Então, assim, refletir sobre isso,
tá? Ver como é que você estima que a criança vai se portar na escola. Repetindo, se ela seguir o protocolo, se ela usar máscara, se ela se distanciar, o risco é mínimo, tá? Não vai ser diferente do que está acontecendo já dentro de casa. Então, é uma coisa que vai ter que balancear direitinho o risco e o benefício do seu filho voltar, se tiver um idoso em contato direto, né, com essa criança em casa. Ok. Tem mais duas perguntas aqui, só que são para mim essas. Ana Maria Ivone de Leitão, como vai ser a higienização das carteiras, superfícies como o parquinho? As carteiras é com álcool, é sempre com álcool, e do parquinho a gente vai usar aquela solução da água sanitária, né, que é encaminhada pela própria UPAS para a gente, tem lá o percentual, qual deve ser. Então, entre o uso de uma turma e outra no parquinho, o parquinho vai ser higienizado. A mesma coisa com as carteiras. Então, a gente tem um cronograma. Essa, inclusive, foi uma exigência faz parte do protocolo, mas foi uma coisa que o doutor Fernando, da Vigilância Sanitária, fez uma exigência bem grande para a gente, vai chegar aqui, vai vigiar a gente, vem pedir o cronograma para ver se está sendo cumprido, né? Então, tem que especificar no cronograma o período quantas vezes vai ser limpo cada espaço, eu vou encaminhar, inclusive, isso para vocês, tá, gente? Porque, como o CLIP Escola do ano passado, eu vou encaminhar o programa, tá? E vocês vão ver, tá bom, Maria Ivanildo? Você vai ter lá bem especificado a quantidade de vezes que a gente vai higienizar cada espaço e cada móvel. Outra coisa que a gente também fez aqui na escola foi contratar uma empresa. Já fizemos 2 sanitizações para fazer sanitização semanal, todo o espaço escolar, de tudo. Então, independente da limpeza diária que vai ter, da higienização e sanitização, também nós temos uma empresa que vai fazer essa sanitização semanal aqui na escola, ok? Então, para poder, a gente está tentando dar a mesma coisa com as centrais de ar, né, que a gente também foi da exigência do doutor Fernando, da vigilância. Então, já tem uma lei especificando isso, mas ele foi mais exigente dessa vez no protocolo. Então, isso tudo eu vou estar encaminhando para vocês no plano. Encaminhei no passado, mas vou reencaminhar. Então, para dar essa segurança de que a gente está tomando todos os cuidados. Agora, claro, como o doutor Alex falou, e eu também penso nisso, não existe risco zero de contágio em lugar nenhum, né? Eu acredito que não existe. Até na casa da gente, a gente corre o risco de ser infectado, né? Mas a gente está tomando as precauções. Aqui está perguntando se não me sinto à vontade para encaminhar minha filha à aula presencial. Ela pode participar só das aulas remotas? Sim, gente, vocês não são obrigados a mandar os filhos de vocês para a escola. É uma opção. A escola é obrigada a ofertar os 2 formatos, o híbrido, que é presencial e remoto, e somente o remoto, tá? Então, fiquem à vontade, por isso que eu mandei para vocês aqueles termos de consentimento. Tem um que você faz a opção pelo híbrido e tem outro que você faz a opção somente pelo remoto. Por que eu pedi aquilo? Para a gente fazer um controle até dessas situações que vocês apresentaram aqui, ir da cantina, divisão das crianças da escala nos parques, no recreio, para poder a gente fazer, inclusive a própria divisão na sala. Então, quanto mais cedo vocês mandarem isso para a gente, mais seguro também vai ser para nós aqui da escola organizarmos o nosso espaço e oferecer mais segurança para as crianças em relação ao cumprimento do protocolo, ok? Então, são dois termos que eu coloquei, que foram colocados lá, um para opção pelo ensino híbrido e o outro para opção pelo ensino remoto. Então, a gente é obrigado a ofertar os 2. Aqui tem outro caso, isso aqui é bem interessante, tem 2 anos que uma aluna aqui da escola, ela fez químio, e ainda ela quer saber se é recomendável, a doutor Alex, essa pergunta bem para você, né, se é recomendável ela vir aqui para as aulas presenciais. Saiu um estudo agora recente, no começo saiu um estudo publicado por uma grande instituição de oncologia dos Estados Unidos, mostrando que o risco do paciente oncológico era até um pouco reduzido em relação à pessoa não oncológica, ou seja, a pessoa saudável, tá? E até mostrava que o paciente oncológico, por ter uma reação inflamatória menos exacerbada, ele estaria um pouco protegido, porque quem mata o paciente com coronavírus não é o vírus, e sim a nossa imunidade excessiva, tá? Nossa reação imune excessiva, errada, provocada pelo vírus, mas é a gente que produz as substâncias que inflamam o pulmão, não é o vírus que produz. E, recentemente agora, um estudo em São Paulo mostrou que o risco não é reduzido, também não é aumentado. O risco do paciente oncológico é igual. Eu estou falando isso de paciente em uso de quimioterapia,
Para paciente já estar curado, a quimioterapia não deixa sequela imunológica. Então, você tem imunidade hoje igual ao seu par que nunca fez quimioterapia. Ótimo. Essa pergunta é ótima. Eu tinha colocado aqui também para a gente conversar, é da Raquel e da Lécia, né? As vacinas aplicadas atualmente devem nos proteger dessas outras variações dos vírus? A de Oxford já foi confirmada que não, ela não protege contra a variante brasileira, amazonense, né? Nós estamos com muita fé no Butantan, a vacina do Butantan do Coronavac. Apesar dela não ter a maior eficácia de todas, ela é muito boa, é o que a gente precisa e é o que a gente quer, né? Que é se proteger da forma grave. Né? Então, as pessoas têm rejeitado, até politizado essa discussão. Todo mundo aqui já tomou a vacina BCG, não já, para a tuberculose? Ela também é feita para evitar a forma grave da tuberculose, ela não evita a forma... E tuberculose é até uma doença mais problemática do que o coronavírus, nas formas mais leves, né? Então, assim, a Coronavac do Butantan, que é que está disponível hoje em dia aqui, é o que a gente precisa, tá? E os estudos preliminares até o momento não mostraram que ela é ineficaz contra essas novas cepas, não. Que nem a vacina da vacina da gripe, né? Sempre está sendo adaptada, né? Porque sofre mutações, é isso? Eu não tenho dúvida de que o Butantan logo já vai fazer uma vacina dupla, tríplice contra o coronavírus, juntando como é feito com a gripe. Exatamente. Aqui, eu lembrei qual foi a terceira exigência, essa foi a doutora Roberta, a doutora Luciana também pode reforçar isso daí, e aqui se tiver parte de educação infantil, eu não falei na reunião, mas aproveito para reforçar aqui. Eles fizeram, ela pediu muito para a gente fazer a verificação das carteiras de vacinação, se tem a tríplice, viral, e a de sarampo também pediram para a gente verificar. Você teria alguma coisa a falar sobre isso, doutora Luciana, para os pais, como recomendação? Então, era outra coisa que eu estava até pensando em falar daqui a pouco, né? Era sobre essa questão da carteira de vacinação. Tem atrasado muito. Eu sei que os pacientes tiveram aquele medo no início de sair aos postos, porque a gente não sabia, tudo muito novo, né? Então, todo mundo realmente ficou isolado. Mas ainda tem chegado crianças com carteira de vacina atrasada. Então, é manter a vacina em dia, porque, assim, os outros estão aí. E como vocês viram, o sarampo começou na Venezuela, teve aquele surto que chegou aqui para a gente aí pela Venezuela, devido justamente à falta, né, da vacina, a falta da vacina deles também se vacinarem lá dentro, porque a gente não conhece bem a realidade lá dentro, e aconteceu isso. Então, assim, semana passada apareceu um caso de febre amarela lá em, acho que foi Curitiba, né, foi Florianópolis, enfim, já tinha um que eu soube agora, um adulto, acho que 24 anos, que estava com suspeita de sarampo, enfim, manter o cartão vacinal em dia. Vocês estão vendo aí a falta de uma vacina, o que dá, né? Então, e o Alex estava falando, essa questão de politizar a vacina. Então, tomar a vacina, gente, dando uma... que mata a forma grave, né? Então, se todo mundo tiver uma forma leve, é tranquilo. Né? E sempre vai aparecendo, e a cada dia vai melhorando, essas vacinas vai melhorando, realmente tem aparecido essas mutações. Eu estou falando aqui de criança agora, no momento, mas pode ser que daqui a pouco mude também, né? Mas até agora, até com essas mutações, teve que em Manaus também estava internando mais crianças, enfim, não sei se é porque também aumentou muito, né, os casos, então acabou aparecendo mais crianças, mas tomar as vacinas todas que apareceram, que tiverem no cartão, tem que manter atualizado. Aí, em relação a essa vacinação, para os dois a pergunta mesmo, o doutor Alex está coordenando até esses estudos, há uma influência no plano de imunização nesse retorno às aulas, porque, assim, à medida que as pessoas vão sendo vacinadas, embora seja um percentual pequeno, idosos, comorbidades, depois vem a gente, né, da profissionais da educação, acho que há uma influência nesse retorno? Vocês acham que isso pode ajudar a reduzir, porque existe a questão do percentual dos leitos, né, de UTI, vai haver uma redução desse quadro infeccioso e, consequentemente, uma melhora, né, desse retorno das aulas presenciais? Isso já aconteceu. Israel já divulgou na semana passada o resultado, né, prático, né, de ter vacinado 35% a 40% da população vacinável, né? Obviamente lá que eles não vacinaram crianças, correto? Só adultos. E eles já conseguiram demonstrar uma redução da taxa de ocupação de leito por Covid de 50%.
Então, isso nós já sabemos, né, já está divulgado, né, que vacinar começa a resolver o problema, porque esse vírus, Suzana, ele não é altamente letal, né, como, por exemplo, de cada 10 pessoas que pegam o ebola, 7 morrem. Isso não é assim, o coronavírus tem uma letalidade baixa. O grande problema do coronavírus é que todo mundo adoece ao mesmo tempo, tá? E essas mortes que, por exemplo, a gripe também tem uma letalidade, a gripe, a influenza, né? Só que isso é diluído ao longo de um ano inteiro, ao risco de uma vida, sabe? Esse está todo mundo tendo esse risco ao mesmo tempo, exaurindo o sistema de saúde e levando as pessoas a morrerem até por falta de assistência. Então, o grande problema do coronavírus é isso, é todo mundo adoecer ao mesmo tempo, tá? Mas quando começar a vacinar, o retorno às aulas vai ser bem mais seguro. Ai, que bom ouvir isso. A gente que está de escola, a gente fica bem mais tranquilo, né? A Raquel está perguntando, doutora Sônia, acho que ela já falou sobre isso, mas ela perguntou aqui, porque tem algumas pessoas que entraram atrasadas, né? Não pegaram o início da live, uma parte dela. Ela pergunta o seguinte, meu filho faz uso de uma medicação, né, Piemonte, ele é corticoide? Então, o Piemonte, ele é um antileucotrieno, assim, existe os antihistamínicos, antileucotrienos, isso aí a gente usa em pacientes que têm alergias, mas para asma e rinite, mas não é corticoide, não interfere na imunidade, pode ficar tranquilo, que a gente estava falando aqui, eu acho que o medo dela foi isso, né? Uso de corticoide interferindo no sistema imunológico, mas o Piemonte não, super tranquilo, tá? Na primeira semana dos sintomas, que é quando o vírus está na gente, o uso de corticoide em adultos aumenta a chance de mortalidade em 30%. Então, cuidado, pessoal, com a automedicação, ficar tomando corticoide. É muito comum, teve paciente nosso aqui que morreu, quando a gente foi ver a história, ele tomou um beta-30 quando estava na fase inicial. Então, assim, cuidado, o anti-inflamatório comum é o mais indicado, tá? A Rosa Janizara, a gente também já respondeu isso daqui, mas vamos lá, como eu falei, algumas pessoas entraram depois e não pegaram essas falas, né? A criança que tem contato com o idoso, é melhor não participar das aulas presenciais, aquela questão do contágio que a gente falou, né, aqui, falou aqui, o que vocês teriam a dizer sobre isso? Então, assim, pode falar, né? Eu já falei da outra vez, fala você agora. Eu até vi aí também falando sobre contato com idoso, eu vi também alguma pergunta aí, eu acho que da Leogete também do diabético, né? Então, são as comorbidades, né, que o Alex citou no início, idosos, diabéticos, obesidade, né? Então, aqueles pacientes que tendem a agravar, então sempre tem aquele medo, aquele da família. Assim, no momento onde nós estamos numa curva, até onde eu sei está ascendente, onde os hospitais ainda estão lotados, realmente eu acredito que a família não se sinta seguras, né, de estar mandando as crianças. Então, a escola já está dando essa opção, né, de ficar de forma híbrida. Então, eu acho que é seguro. Nesse momento, quem tiver contato com idoso, os pais diabéticos, pode ficar dessa forma e depois que tranquilizar, como o Alex falou, né, não que todo mundo queira passar na porta todos ao mesmo tempo, não vai conseguir e acaba tendo as fatalidades, né? Mas até porque eu penso assim, ela falou assim, tem quem lida com idosos, mas o idoso não foi vacinado, porque tanto o idoso, a pessoa que tem comorbidade, ela foi vacinada, mesmo assim a criança ainda tem esse risco, esse idoso sendo vacinado, a pessoa tem comorbidade que está em casa, que alguns alegam que não vão encaminhar os filhos para a escola, porque tem alguém com comorbidade em casa, ou alguém idoso, né? Então, assim, e agora a gente está falando na fase de vacinação dos idosos, em seguida virá a vacinação das pessoas com comorbidades, mesmo essas pessoas sendo com as comorbidades, há esse risco grande de contágio? A resposta é que ainda existe o risco, por causa das novas cepas, que nós não sabemos ainda totalmente se essas vacinas elas conseguem prevenir ou não, mas eu vou dar uma opinião pessoal, né? Se você tem, o que defina contato? Assim, o idoso mora na casa da criança, aí realmente é difícil afastar. Agora, se for o seguinte, essa criança tem contato com o avô que mora em outra casa, uma opção é tentar fazer esse contato com o avô remoto e priorizar o retorno à aula para essa criança. É uma opção, tá? E depois que o avô for vacinado,
depois da segunda dose, 15 dias depois da segunda dose, a gente já pode considerar essa pessoa, a princípio, imunizada, tá? Contra pelo menos as cepas mais comuns do coronavírus. E algum tipo de flexibilização, né, Luciano, vai ter que começar a existir, porque a gente não vai viver assim para sempre, né? Agora, o risco, como a gente falou, sempre existe um risco. Ir para a escola, você pode bater o carro indo para a escola, né? Então, assim, não existe risco zero, sempre existe algum risco envolvido. A gente só vai ter que contabilizar família a família e a decisão. Que bom que a escola deu a opção de ensino à distância ainda assim. Então, Suzy, era até isso que eu ia falar, né? Porque, assim, está tendo a vacinação, mas ainda não chegamos na segunda dose, onde dá uma proteção maior a partir da segunda dose, e ainda tem esses dias, porque se dá a segunda dose até o sistema imunológico, né, criar os seus anticorpos, como o Alex falou, esses 15 dias. Aí depois, já dá para realmente liberar um pouco mais, mas ainda tem muita coisa nova que pode acontecer, e a gente vai acompanhando, né? Doutora Alex, está acompanhando o estudo de duas farmacêuticas, né, na medicação com coronavírus, uma francesa e uma americana, não é isso? E eu li recentemente que na França, eles já um estudo preliminar também, de que as pessoas que tiveram Covid não necessitam tomar a segunda dose, que a primeira, ela já faz com que a gente aumente a quantidade de anticorpos. Isso é isso mesmo? Isso é verdade. Na verdade, Susan, isso é uma consequência mais da falta de vacina para a população do que uma indicação precisa, né? Se tivesse vacina para todo mundo, né, Luciano, o tempo todo, a gente ia recomendar todo mundo a ter 2 doses. Numa situação de escassez, um estudo mostrou que a prima infecção pelo vírus selvagem, ele já produz o IgG e o IgM. E a primeira dose da vacina já funcionaria como booster, ou seja, reforço, para poder induzir essa produção de anticorpos neutralizantes de forma robusta. Então, isso realmente. Agora, assim, se tiver vacina para todo mundo, eu recomendaria as 2 doses. Ok. Tem uma mãe perguntando aqui, a Paula Costa, a escola vai disponibilizar alguma situação de teste periódico para os alunos? Não sei se o teste, não sei se é teste prova ou é teste de vacina, eu não entendi. Provas vai ter, né, normais, agora o teste periódico de vacina, não, a escola não vai exigir. A orientação que a gente recebeu da equipe de saúde, lá do município, foi essa que já foram colocadas aqui. Se a criança tiver algum sintoma, como a doutora Luciana bem ilustrou com a questão da rinite, não encaminhar para a escola. E aí sim, se for constatado que a criança está com Covid, ou que alguém em casa tem, não mandar a criança à escola, é só retornar quando, após o teste, for verificado que a pessoa já não está mais transmitindo. Então, nesse sentido, sim, a gente vai cobrar, vai ser exigido, sim, esse teste. Pode falar. Posso falar sobre isso? A recomendação da OMS é o seguinte: a pessoa já estaria livre da quarentena quando está infectada no 10º dia do sintoma, não é do diagnóstico, tá? No 10º dia do primeiro sintoma, desde que nas últimas 24 horas desse 10º dia, ela já esteja afebril, tá? Então, uma pessoa que foi contaminada, diagnosticou, ela conta 10 dias a partir do primeiro sintoma, no 10º dia, se ela já estiver bem, sem febre, ela não precisa fazer nenhum teste, não se recomenda fazer teste de PCR, SWAB, nada disso. Ela já estaria liberada para voltar às atividades, obviamente, com máscara, limpando as mãos, mas sai do isolamento, tá bom? Ótimo, eu saber disso, que vai mudando, né, toda hora, então é bom a gente saber disso aí. Bem, gente, a gente já está, tem mais algumas perguntas, mas é mais para mim, deixa eu ver mais alguma coisa aqui. A Marcela está informando a Aline Cordeiro que o microfone dela está aberto. Tem um aqui. Natália Mendes, meu filho tem rinite alérgica, está sendo vacinado há 2 anos. Será que ainda assim não devo mandar ele à escola? Doutora Luciana. Como é que eu ainda não entendi? O filho tem rinite? Isso que o filho tem rinite alérgica e ele é vacinado já, eu estou vacinado há 2 anos. Aí será que ainda assim não devo mandar ele, né, o filho, à escola? Assim, vacinado... Enfim, assim, eu não entendi muito bem a pergunta, mas rinite alérgica, se tiver controlado, se tiver bem, pode mandar. Se tiver numa crise é onde a gente evita, porque não sabe até que ponto realmente é uma rinite ou é um resfriado, né?
Eu acho que agora ela está colocando aqui, ele toma vacina, eu acho que é uma imunoterapia que ele deve fazer. Eu acho que deve ser isso. Deve ser imunoterapia isso. Então, a imunoterapia, tranquilo. Imunoterapia, ele recebe aquilo que ele tem alergia, tipo, se for o ácaro. Então, assim, é um outro, não vai interferir, não tem risco nenhum. É uma medicação onde não traz, é um tratamento onde não traz nenhum risco para o paciente, não. Pelo contrário, deixa ele controlado, né, das alergias. E a Thalita está pedindo, doutora Luciana, você pode falar um pouco sobre a SIMP, se tem algum caso aqui. Eu até falei agora no início, internaram algumas, semana passada mesmo, eu tive 2 casos onde eu achei até que fosse evoluir, suspeito, mas não confirmou. Hoje eu ia até ligar no hospital, né, ligar para os colegas da UTI, de enfermaria. Eu acho que tem até alguns colegas aqui que estão aqui assistindo, que trabalham lá dentro. Se algum tiver, manifeste, por favor. Mas, pelo que eu saiba, não tive. Eu faço parte de grupos, né, do hospital, não ouvi falar em nenhum caso, não. Gente, aqui são algumas perguntas para mim. Alguém está falando aqui sobre janelas. Nós temos janelas abertas, tá, gente? Nossas janelas são bem grandes, inclusive, porque ele fala, se não tiver janelas não é perigoso, mas a gente tem janelas aqui na escola. Então, a gente tem janelas. Tem uma mãe aqui pedindo, a Raquel, pedindo para explicar o que é o SIMP. Essa aí é a síndrome que falam tanto, né, de infecção que está tendo, onde o paciente, ele manifesta, são crianças graves, que teve um estudo que pacientes, alguns, acho que foram 30 crianças na Europa, que eles apresentaram quadros graves, teve alguns que chegaram a óbitos, né, e foi relacionada a essa nova mutação, não essa P1, essa de Manaus, onde esses pacientes complicavam muito relacionada com a criança. E como eu falei aqui no início, teve alguns que até suspeitaram que estava acontecendo em Manaus com essa nova mutação, mas nada foi confirmado. Realmente as crianças faziam um quadro mesmo típico da complicação do Covid, né, que era padrão de raio-x, vidro fosco, com insuficiência respiratória, mas não essa síndrome que foi vista na Europa. Ok, tem 2 perguntas aqui para mim. Uma, se a escola já tem um percentual de quantos alunos estarão no presencial, é da Elisângela. Elisângela, a gente prorrogou até hoje, né, a entrega do termo de consentimento, então só amanhã que eu vou ter esse percentual, mas o máximo é 50%, como eu já falei. E o máximo, essa sala que mais tem alunos é o terceirão, que é uma turma grande, que são 23, mas eu tenho certeza que não virão os 23, e a sala deles tem o dobro de tamanho das demais salas, né? As outras salas são 10, 12 alunos, se vierem todos. E a Carlissandra pergunta se foi escolhido o sistema online, quando podemos mudar para o híbrido, a qualquer momento, desde que vocês se comuniquem com 2 dias de antecedência, ok? Então, e também, assim, o termo de consentimento, como eu coloquei lá para vocês. Bem, gente, aí também tem que haver comunicação prévia, de que a criança não vai para a aula no modo híbrido naquela semana, tem que assinar o termo de consentimento, ou vem um ou vem o outro, para poder a gente fazer esse levantamento e organizar melhor a distribuição dos alunos nas atividades aqui da sala, para poder proporcionar um ambiente mais tranquilo e seguro também, ok? Bem, gente, a gente já está chegando no nosso tempo, e eu gostaria, assim, imensamente de agradecer a participação da doutora Luciana, a participação do doutor Alex, por terem disponibilizado um tempinho na agenda de vocês, para vir aqui conversar conosco, esclarecer as nossas dúvidas. Também agradecer a vocês, pais, por terem aqui frequentado, né? Que bom, essa é a nossa primeira live, teve uma no começo da pandemia no passado, mas a gente teve um número bem bom. Perguntaram aqui se a gente ia salvar. É minha primeira live, eu não fiz isso, mas eu prometo que nas próximas a gente vai se organizar para fazer, para salvar. Mas qualquer dúvida pode encaminhar, e a gente pode, pelo CRIP, a gente vai respondendo para vocês à medida que as perguntas forem chegando, tá bom, gente? Doutora Luciana, doutora Alexa, podem se despedir, por gentileza, o que vocês poderiam deixar aqui de mensagem para a gente, né, nesse momento tão delicado, e que os pais se sentem tão inseguros nesse retorno. A mensagem que nesse momento tão difícil, né, isso vai passar, né, a gente está repetindo isso já faz um ano, mas é verdade, isso vai passar. O vírus veio para ficar, ele vai conviver com a gente depois como se fosse uma gripe no futuro, mas esse momento difícil vai passar, e a receita para isso ainda é vacinação, distanciamento social e comportamento de ética respiratória, etiqueta respiratória, eu falei errado, né, então,
não afrouxem isso não quer dizer que não é para levar as crianças para a escola, né? Mas oriente seus filhos a manter esse comportamento dentro da escola, porque isso vai passar e a gente vai ter que arranjar um jeito de voltar à normalidade. Doutora Luciana. Obrigada, doutor Alex. Doutora Luciana. Mais uma vez eu quero agradecer, Susan, realmente foi muito bom, né, muito esclarecedor, como muitos estão falando aí. Então, assim, os cuidados, como o Alex falou, eu concordo, né, e peço que todos tenham cuidado, é uma responsabilidade da escola, mas também dos alunos, dos pais, e vamos fazer nossa parte, porque esses pequenos estão precisando mesmo desse contato social, estão precisando desse ensino que é tão difícil nessa forma online, onde a maioria dos pais reclamam a dificuldade, que não estão aprendendo nada. Então, vamos fazer nossa parte, a escola está fazendo a dela, e acredito que vai dar certo e vai passar. Se Deus quiser. Obrigada. Imagina, eu que agradeço mais uma vez, obrigada a todos, uma boa noite, e estamos aqui nos preparando para segunda-feira recebermos vocês, todas as crianças todas, nesse retorno. Um abraço a todos e boa noite.